Olá pessoal, sou o professor César Hildo, vou estar com vocês com a disciplina de ensino religioso. Estamos com conteúdo de 8º ano e a nossa temática que vamos estar trabalhando hoje são textos, tradições orais, estruturantes de diferentes tradições religiosas e filosofia de vida. Então, a gente vai estar abordando essa temática que fala sobre textos e tradições orais e estruturantes de diferentes tradições, tá? Então, para vocês compreender que existe religiões que se baseiam praticamente nas tradições orais, ou seja, todo o conhecimento espiritual que eles têm é perpassado de pai para filho e assim sucessivamente, de geração em geração, e essas tradições elas estão intrínsecas nas canções, nas danças, nas liturgias, nas pinturas, e geralmente elas estão associadas àquelas tradições tribais, ou seja, índios, né, ou que seja de cultura afro, né, que escolhem viver em quilombos e assim têm as suas tradições, suas crenças baseadas nesse tipo de liturgia. Mas também temos tradições que são escritas, que são, na verdade, as que se baseiam em livros ou em escritas sagradas. É o caso da Bíblia, é o caso do Alcorão, é o caso dos sânscritos, que são linguagens escritas que transmitem espiritualidade. Agora, o que é importante a gente focar é que essas tradições, tanto a oral quanto a escrita, baseada nas escrituras, elas são estruturantes, porque elas edificam a concepção das religiões e também a concepção daqueles que escolhem ter uma filosofia de vida. Que filosofia de vida é aquela pessoa que não escolhe vivenciar a espiritualidade e estar intrínseca dentro de uma religião, mas ela escolhe viver a vida baseada em princípios éticos que não depende de frequentar a igreja, né? É aquela pessoa que ela também pode ser declarada ateu, ou ela pode simplesmente não ter nenhuma religião, mas ela tem uma filosofia de vida e ela pratica coisas boas na sociedade, tudo bem? Então vamos lá para o nosso primeiro slide. Nosso primeiro slide vai estar uma diferenciação, né, dessa nossa temática que nós já viemos trabalhando em outras aulas, que vai falar sobre tradições escritas e tradições orais. Aí temos na coluna 1, tradição escrita. O que é isso? Existe antigamente, né? São partes, um dia foram oral, no caso da Bíblia, né? Para que Moisés escrevesse o início do Antigo Testamento, que nem Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio, ele precisou de uma fonte de tradição oral, né? E da mesma forma o Novo Testamento, eu estou dando exemplos, né? No caso do Novo Testamento, para que Mateus pudesse colher as informações a respeito da pessoa de Jesus e os seus milagres, houve um certo tempo até que ele morresse, e aí houve um silêncio, né? E aí ele foi lá e coletou esses dados das tradições orais, porque ele não tinha nada escrito. Então Mateus foi lá e escreveu, Lucas também fez esse apanhado histórico, Marcos também, João fez o seu apanhado, e assim produziu o Novo Testamento, da mesma forma o Antigo Testamento. Então, eles são antigos e eles também um dia foram tradição oral, tá? Então temos aí no campo 1 ainda, na tradição oral, são transmitidas de geração a geração e podem ou não adquirir uma forma escrita, tá? São transmitidos de pai para filho. No campo 2 ali, poesia e música, muitos auxiliam na transmissão de tradições orais até que fossem escritas, né? Muitas dessas tradições, sim, elas auxiliaram, elas tiveram a sua importância, mas elas não deixam de ser espirituais, ou seja, existem culturas hoje indígenas e aborígenas que estão trabalhando em produzir o seu conteúdo escrito, mas não estão desprezando a sua forma, das suas danças, das suas cantorias, das suas pinturas, das suas
das suas liturgias, eles não abandonam isso. Tem o escrito? Tem, mas eles continuam cultuando as suas divindades da forma mais primitiva como eles adquiriram. Tá? No item 2 aí, música, poesias, rituais, entre outras formas de artes, expressam conceitos religiosos que não dependem da escrita, né? No caso da tradição oral. No campo 3 aí, por muito tempo, em antigas religiões, as tradições eram unicamente orais. Sim, por muito tempo, né? E olha que a história ela tem uma certa temporalidade, né? A pré-história, a história antiga, né? A história clássica, a medieval, ela tem uma temporalidade e nem sempre, todavia, todas as pessoas tinham acesso ao conhecimento escrito, lembrando que no período medieval só viemos ter acesso a alguma coisa escrita depois que Gutenberg inventa a imprensa, aí que o povão teve acesso ao conhecimento sim escrito, mas antes disso muitas das missas eram rezadas em latim, e todo mundo tinha conhecimento do latim, nem do grego, nem muito menos do hebraico, e muitas das tradições elas permaneceram isso por muito tempo, né? Então, né, no item 3 aí, nas tradições orais, há religiões que valorizam mais das suas tradições orais do que tradições escritas, né? Então, lá no campo 4, os Vedas hindus são um dos textos escritos mais antigos entre todas as religiões, né? No 5, religiões de povos com acesso difícil às línguas escritas mantêm somente tradições orais. Então ainda permanece, muitas dessas religiões ainda conservam esses valores, né, esses princípios adquiridos. Vamos para o nosso próximo slide, onde temos a diferença de filosofia de vida, certo, e religião. Então, em algumas culturas, o conceito de religião é religar, né? Agora, a problemática é que muita gente não compreende o que é esse conceito de religião. Porque conceito de religião é deixar você em paz, com você ou com Deus, ou com a sua divindade. Não é provocar conflito, não é provocar problema, não é, ter preconceito com a forma da outra pessoa pensar diferente, né? Então a religião, ela tem um conceito de realidade cultural, de construção coletiva, ela não é individual, ninguém pratica religião sozinho, né? No item 2, representação do mundo buscando a universalidade, ou seja, a pessoa que procura esse coletivo e procura aquilo que é universal, aquilo que é patente em todo mundo, né? Em todo o conhecimento do universo. No 3, práticas culturais e históricas, né? Relativas a seres humanos. No 4, definições doutrinárias, né? Definindo o sagrado versus o profano. E no 5, descrição de fenômenos religiosos e sobrenaturais. Então a religião ela tem esses 5 itens aí, são muito importantes você observar e enumerar, porque nós vamos usar no nosso exercitando esse quadrozinho. Já na filosofia de vida é aquele tipo de pessoa que escolhe viver na sociedade, mas não pratica declaradamente uma religião, mas convive até mesmo no meio, no bojo da sociedade, às vezes participa de festas religiosas, mas não é declarado religioso. Então, filosofia de vida, conjunto de ideias e atitudes de vida individual, né? Observe que a religião é coletiva, já a filosofia de vida é algo totalmente individual e pessoal, particular da pessoa. 2, normas éticas especificamente direcionadas. Então a pessoa escolhe uma ética, um princípio, pode ser até um ocidental, muitas dessas pessoas que escolhem filosofia de vida, eles se baseiam muito naquelas filosofias japonesa ou chinesa, hinduísta, né? Então ela pratica determinados tipos de atividades que pode ser até considerada espiritual, mas algumas religiões aqui que a gente considera como religiões, mas para o Ocidente eles não consideram religião, mas sim uma filosofia de vida, uma prática de vida, né? Uma doutrina, um princípio que muitas vezes é praticado até nas artes marciais. 3, né? São práticas históricas e culturais relativas aos seres humanos, né? No 4, aí, definição filosófica que define ética versus antiético. Então, a pessoa que pratica a filosofia de vida, ela sabe diferenciar muito bem esse princípio,
que é ético, que é antiético. Não precisa de uma religião para estar dizendo que ele está imoral ou que ele é moralista dentro de uma sociedade. Tá? No 5, descrição fenomênico científico e naturais. Tá, pessoal? Então, faz um print sempre desses banners para a gente poder usar. Então, nós temos aí algumas estruturas, né, em tradições religiosas e filosofia de vida. Não vai dar para a gente ler tudo, mas você visualiza. Eu vou só ler essa parte do meio que diz aí filosofia de vida. É uma forma de pensamento sobre si mesmo, maneira conceitual e abstrata, com rigor metodológico, né, parecido com o científico, mas também pelo senso comum. Utiliza-se de perspectivas próprias de cada um, sem rigor filosófico, desenvolvido ou sem qualquer fundamento religioso. Então, isso é um conceito bem legal que você pode estar usando para memorizar, para quando for fazer o teste, né, fazer a provinha, você tá, né, por dentro. Tudo bem? Então, esse outro banner aí também vai estar falando sobre filosofia de vida. Temos aí 4 itens, né? Que a filosofia é uma escolha que reflete no modo de pensar, né? Derivado de um conjunto de crenças e experiências. No 2, ele ressalta que isso quer dizer que existe necessariamente uma ligação entre os seus pensamentos e os filósofos, sejam eles de qualquer tipo de corrente de pensamento, suas atitudes podem ser resultantes de muitos fatores interno e externo, né, ou aleatório. No 3, ele pode ser, né, que se tenha construído essas reflexões apenas ouvindo os conselhos dos pais ou de um professor que admira, ou ainda baseado em decisões individuais ou experiência própria de vida dos amigos próximos, ou a pessoa lê um gibi. Tem um amigo que ele tinha uma filosofia de vida que ele se baseava num gibi que ele tinha lido, né? Um princípio totalmente particular dele, né? De crença. Então, cada um tem a sua forma de interpretar esse mundo, tá? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercitando. Lembra daquele conselho que eu disse para vocês, né? Estar visualizando, memorizando, fazendo print. Então, tá aí nosso primeiro exercitando. Ele vai dizer, atividade 1, indique 1 para a tradição escrita e 2 para a tradição oral, segundo as suas características. Então, você vai numerar dentro desses parâmetros a numeração que você acha que é correta, segundo aqueles slides que nós tivemos vendo anteriormente. Tudo bem? Então, como a gente não pode perder muito tempo, você visualiza e eu vou estar passando para vocês a resposta. Você vai printar, se você puder enviar para mim, né? Você que é aluno do Berta Vieira, do Raimundo Melo, eu posso receber tranquilamente, tá? Então, ela está assim, dessa forma, tá? No Exercitando 2, também temos aí o conceito de religião e filosofia de vida. Nós estivemos visualizando, né, fazendo a leitura prévia por cima, não dá para a gente se aprofundar muito, mas a gente tem uma ideia do que seja filosofia de vida, o que é diferente de religião, a pessoa que pratica religião. Tudo bem? Então você vai enumerar também com o número que você acha que é certo, se é 1 ou 2, dentro desses parâmetros, né, dessas aspas aí, e você vai enumerar, tá? Então a forma correta está assim, tudo bem? Então, pessoal, o professor César vai ficar aqui, agradeço muito a atenção de vocês, acesse a plataforma Eduque, tenha acesso a todo o conhecimento que já foi produzido aí, que está lá armazenado, ou vá lá no YouTube, acesse webaulas.ead.ce e vá lá e tenha conhecimento do ensino religioso. Muito obrigado e um tchau.